Olá, boa noite. Boa noite. O deputado federal Ronaldo Lessa foi absolvido hoje em julgamento de um recurso da defesa dele no plenário do Supremo Tribunal Federal. Ele tinha sido condenado pelo crime de calúnia eleitoral contra o ex-governador de Alagoas, Teotônio Vilela Filho. A repórter Carla Lucena acompanhou a sessão e ao vivo tem os detalhes. Oi, Carla. Boa noite. Oi, William. Boa noite para você. Boa noite a todos. A decisão por absolver o parlamentar foi por maioria. E como é que este caso chegou aqui no Supremo? Em 2015, a segunda turma do STF decidiu manter a decisão do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, que condenou o deputado federal Ronaldo Lessa, pelo crime de calúnia eleitoral. Isso porque, em 2010, durante o período eleitoral, o comitê de campanha dele, que concorria ao governo do estado, foi arrombado e 2 computadores foram furtados, além de outros documentos. Em uma entrevista que foi publicada em um jornal da cidade, Ronaldo Lessa teria dito que o principal suspeito desse crime seria o então governador e também candidato à reeleição, Teotônio Vilela Filho. E contra essa decisão da segunda turma, a defesa de Ronaldo Lessa apresentou os chamados embargos infringentes, que é um tipo de recurso. E foi justamente isso que foi julgado na sessão desta tarde, como vamos ver na reportagem. Na sessão de hoje, o ministro Luiz Fux, relator dos embargos, disse que o STF poderia sim julgar o recurso do parlamentar. Ele argumentou que durante o julgamento, em 2015, estavam presentes 4 dos 5 ministros que compõem a segunda turma. Na época, apenas um dos ministros votou pela absolvição de Lessa, o que para o relator, por causa do quórum, já bastaria para julgar o recurso. O ministro Luiz Fux votou pela absolvição do parlamentar. Ademais, a vítima manifestou-se nos presentes autos, assegurando que seu sentimento pessoal contra o episódio, em síntese, é de que tudo não passou de uma querela inerente ao calor do debate. Por maioria, os ministros decidiram absolver o parlamentar da condenação de 8 meses de detenção que tinham sido convertidos em prestação de serviços à comunidade. Ronaldo Lessa também não vai precisar pagar os 20 dias multas no valor de um salário mínimo para cada dia. Há um gap entre a publicação e a declaração. Efetivamente, o querelado fez a afirmação quando respondeu: quem é responsável pelo furto? É o governo. Ora, está na elementar do tipo específico de calúnia indicar-se quem. Apesar das troca de palavras, da entrevista, o que se deu foi uma discussão em tom elevado ou palavras elevadas na disputa política. Estamos perdendo muito tempo com algo que deveria ser tomado como próprio a disputa eleitoral. Não há por que continuar um litígio se ambas as partes não querem mais litigar. Eu me debrucei sobre o caso e eu concluí também que se impõe o juízo absolutório. Por outro lado, a ministra Carmen Lúcia, revisora da ação penal na segunda turma, disse que o caso foi analisado com os fatos da época que comprovavam o crime. Ela votou para manter a condenação de Ronaldo Lessa e foi acompanhada pelo ministro Celso de Mello. Não acho que se possa ter todo um processamento, todo um julgamento, com base em fatos que foram estabelecidos, com a atuação do próprio ofendido, juntando documentos, para depois, como a gente sabe, que é próprio das elites políticas. Hoje estão em atuação oposta, amanhã se compõem. E fico dito pelo não dito, e o Judiciário foi acionado, e o Ministério Público atuou, e não tem nenhuma consequência isso? Foi correta a sentença penal condenatória mantida, proferida em primeiro grau pela Justiça Eleitoral e mantida pela colenda segunda turma do Supremo Tribunal Federal. Uma vez que na questão de fundo se chega ao provimento dos embargos infringentes, com maioria já formada no sentido da absolução, eu vou então acompanhar o relator. E a consultora jurídica da TV Justiça, Karina Zucolotto, está aqui para falar sobre os outros destaques de hoje. Boa noite, Karina. Boa noite, Érica. Boa noite, Karina. Boa noite. Hoje teve matéria penal que foi resolvida e teve tributária também envolvendo IPTU, confere? Exatamente. Foram dois julgamentos realizados na sessão desta tarde de quarta-feira.
já que os ministros não fizeram intervalo, considerando que pela manhã vários julgamentos foram realizados. Mas, em matéria tributária, os ministros acabaram decidindo que a Caixa Econômica Federal não tem obrigação de pagar o IPTU que vinha sendo cobrado pelo município de São Vicente, no estado de São Paulo, conforme havia decidido o TRF da terceira região. Toda essa discussão nesse recurso extraordinário de repercussão geral reconhecida envolvia um único tema: imunidade tributária recíproca. O que isso quer dizer? A Constituição determina, no artigo 150, inciso 6, que não é possível que entre os entes federativos, União, Estados, municípios e o Distrito Federal, uns cobrem dos outros impostos quando estiver envolvido patrimônio, bens ou serviços. Aqui no caso específico, a discussão girava em torno de uma execução fiscal que teria sido julgada procedente e confirmada pelo TRF da terceira região, entendendo que a Caixa, que o imóvel aqui em questão, ele era a princípio de propriedade da União, mas teria sido adquirido posteriormente pela Caixa Econômica Federal, ainda que no âmbito do Programa de Arrendamento Residencial, que, segundo o próprio relator, ministro Alexandre de Moraes, teria sido o pai do Minha Casa Minha Vida. Tendo sido adquirido pela Caixa Econômica Federal, ela, enquanto empresa pública proprietária daqueles imóveis, deveria pagar o IPTU e, portanto, sendo empresa pública, não teria aquela imunidade tributária prevista na Constituição, porque uma empresa pública não faria parte desses entes federativos. Mas a decisão do Supremo Tribunal Federal, no plenário de hoje, por maioria, ficando vencido apenas o ministro Marco Aurélio, entendeu que a Caixa Econômica Federal, ela não tinha propriedade desses imóveis, mas apenas gerenciava, administrava o fundo para que esse programa pudesse ser implementado. Então, a Caixa apenas operacionalizava este patrimônio que era da União, que é da União e que, portanto, o município de São Vicente não poderia cobrar o IPTU da União em razão desses imóveis. E, nesse sentido, portanto, acabaram julgando procedente o recurso extraordinário para afastar aquela execução fiscal promovida pelo município de São Vicente, que buscava cobrar da Caixa Econômica o tributo. E, nesse sentido, acabou se aplicando a imunidade tributária, já que resolveram que o patrimônio que vinha sendo executado era um patrimônio da União. Diante da imunidade recíproca, o município não pode tributar a União. Ok, Karina, obrigado. E amanhã, né, você estaria aqui, mas amanhã não tem sessão, né, Karina? Amanhã não haverá sessão, porque hoje foi convocada a extraordinária já realizada pela manhã e agora à tarde, amanhã não tem sessão, a gente se encontra só na próxima terça. Semana que vem a gente se vê então. Combinado, até.